Olá a todos, essa é a segunda parte da história do mangá de Jingokuraku depois do anime, e caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o link no canto superior direito da tela, mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais o canal. No vídeo passado, Lien propõe a Shoubi que eles façam Boshou, uma forma de elevar e entender o tal, que necessita da cooperação dos dois envolvidos. Sendo assim, Lien decide responder todas as perguntas de Shoubi sobre o propósito da ilha, em troca de sua cooperação. É aí que é explicado que os gurus estavam atrás da alquimia externa, que os humanos chamam de elixir da imortalidade, e que todos os monstros da ilha fazem parte da pesquisa, servindo para observar a imortalidade ou para manter a ordem e a moral. Portanto, mandar os monstros de base seria um pecado. Lien também revela que os gurus foram criados a partir do tal do alquimista com o das flores, sendo eles um ser e vários outros ao mesmo tempo. Em seguida, descobrimos que o tal é a origem da vida, formando a terra, água, madeira, alma e carne, por isso controlar o tal é controlar as leis que regem o mundo. É aí que Lien mostra que acender um incenso era fácil, mas era difícil controlar o que não tinha vida, por isso era importante que ele pesquisasse o tal. Shoubi pergunta se Lien vai transformá-la em Tan, assim como os outros humanos da ilha para fazer o elixir, mas Lien o corrige dizendo que seriam todos os humanos do continente, e que as preparações já estão feitas, agora só faltava o Tan perfeito. Porém, se Shoubi cooperasse poderia ser aliado deles, alcançando a imortalidade. Ao ouvir a proposta, Shoubi fica na dúvida sobre o que fazer, mas como não havia chances de lutar ou correr, ele vai para cima, e diz que era hora de fazer Boshou, e Lien diz que seria gentil. Shoubi pensa que precisa se adaptar à situação, e que era para o irmão esperar por ele. Em outro lugar, Tamiya lamenta que Mei ficou mais jovem, quando do nada ela sente a presença da nova leva de guerreiros, e apesar de não saber muitos detalhes, ela diz que eram fortes. Os Yamadas Asaemos logo entendem que os reforços chegaram, e explicam que Shougen era o mais forte e mais experiente da família Yamada, o que significa que ele logo dominaria o tal, afinal todos o usam de forma inconsciente. Na praia, Shougen entrega sua espada, para o choque de seus companheiros, e se justifica dizendo que não a usaria para caçar bestas. Assim que a luta começa, Shougen ataca e desestabiliza o monstro com um chute, usando os ensinamentos de Futi, e ao usar os ensinamentos de Xion, ele observa a onda, para supor a estrutura da vida, terminando a luta com um golpe fatal na cabeça do monstro, e já entra em guarda para enfrentar os outros. De volta ao grupo do Prota, Nurugai fica feliz com a chegada de um aliado tão forte, porém o grupo estava receoso devido à fama de Shougen, que começou após ele executar um chefe da Yakuza, que estava infiltrando seus subordinados no castelo, mas que não queria dedurar os infiltrados após ter sido pego. Sem saber o que fazer, as autoridades deixam o caso para Shougen, que executa todos os que já haviam sido capturados, para saber aonde os outros estavam, e no fim, mandou 20 jogarem no Vasco, deixando Shogun tão admirado que o presenteou com uma roupa especial, uma espada lendária, influência no governo, portanto os monstros da ilha não seriam páreos para ele. Após contar a história, Sagiri tenta defender o caráter do companheiro, o que faz o grupo a provocar dizendo que ela estava apaixonada, mas ela garante que foi só na infância, afinal foi ele que conseguiu um lugar para ela entre os Yamadas, ameaçando deixar o grupo caso ela não fosse aceita, e termina dizendo que com certeza ele os ajudaria, porém Shion duvidava muito disso, porque a verdade é que Shougen executou os 20 membros da Yakuza juntamente de suas famílias, o que deixou o líder em pânico, mas o samurai só disse que a criança ia ficar igual ao pai, porque o mal também nasce do ambiente onde as pessoas crescem, e com lágrimas nos olhos diz que faria ele renascer como uma boa pessoa na próxima vida. De volta ao presente, Shion diz que admira Shougen como samurai e amigo, mas que tem certeza que ele não vai poupar nenhum dos condenados, nem os Asaemos que os ajudaram, principalmente depois dele descobrir as tragédias que aconteceram na ilha. No capítulo seguinte, vemos um pouco do passado de Shougen, um garoto cujos pais foram de base, e nunca acharam o culpado, mas ele tinha esperança que como testador de espadas talvez pudesse executar o culpado, e diz que prefere ser ruim no corte para fazer os condenados sofrerem mais,
Sendo assim, ele diz que amassaria a espada para dificultar o trabalho. No entanto, Eisen o alerta que sujar o local da execução seria um desrespeito ao comissário, e que mesmo que Shougen amassasse a espada, ele a poliria, quantas vezes fosse necessário. E termina aguardando o dia em que Shougen conseguiria uma bela lâmina. De volta ao presente, Shougen chora desesperado a perda de seu antigo mestre, que não pôde ver sua espada nova. Porém, como haviam coisas mais urgentes, Shougen diz que iria enterrá-lo e depois seguiria com a missão. Durante o funeral, os ninjas estranham a tranquilidade de Shougen por recitar sutras em uma ilha repleta de monstros, e concluem que ele deve ser um grande homem para que os outros samurais o obedeçam dessa forma. Mas no fim sua prioridade era cumprir as ordens do líder de mandar o prota de base, assim como os samurais, confiando que os perigos da ilha seriam o álibi perfeito. É aí que do nada uma enorme rede surge, capturando alguns ninjas, que são pegos por um monstro, e mais inimigos começam a cercá-los rapidamente, sob o comando de um dos Doushi, que ordena que todos os humanos sejam capturados vivos. Os samurais logo entram em guarda, e cortam as redes com facilidade, enquanto Shougen prestava suas condolências. Os monstros então partem para o ataque, que é facilmente desviado pelos Yamada, que contra-atacam com muita habilidade, e facilmente derrubam vários monstros, a ponto de impressionar os ninjas, que também não ficariam parados. Com facilidade, os ninjas escapam da rede, e aos montes se aglomeram sobre seus adversários causando vários ferimentos, afinal nenhum grande herói poderia enfrentar uma legião, sendo esse o jeito dos ninjas inferiores lutarem. De forma incessante, mais monstros continuam a aparecer, porém agora Shougen havia terminado suas condolências, e com sangue nos olhos ele derruba um monstro sozinho, impressionando seus colegas. Logo em seguida ele danifica sua espada com vários amassados, e de forma sombria, garante que vai atrás de todos os seres da ilha. Ao perceber a fúria do samurai, o inimigo se prepara para lançar um poderoso ataque, mas já no quadro seguinte, ele estava enterrado com a cabeça para fora, sendo interrogado por Shougen, que deixa claro o que iria acontecer se ele não respondesse às perguntas. Ele começa perguntando sobre a hierarquia da ilha, porém Jika propõe que eles voltem para casa levando o monstro com eles para servir de fonte de informação, o que irrita Shougen, que diz que o amigo não pegou na espada e já quer fugir. Mas Jika rebate dizendo que ele sabe o porquê dele não poder pegar, quase causando uma briga, porém Shougen se acalma e pede desculpas a todos. Logo em seguida ele diz que não poderiam voltar sem cumprir a missão, porque isso sujaria o nome do clã, e garante que vai acabar com todos na ilha para servir de exemplo para quem mexer com os Yamadas, quando um dos ninjas sugere que o interrogatório fique com eles. Em outro lugar, o grupo ainda não tinha certeza se quem chegou seriam aliados dos gurus ou dos Yamadas, mas como a prioridade ainda era a missão, eles se organizam em dois grupos, onde um buscaria o Elixir e o outro garantiria um meio de fuga. No entanto, Gabimaru diz que independente do grupo todos ainda teriam que passar pelo centro de Hourai, o que significa que eles teriam que enfrentar os gurus. É nesse momento que Shion começa a organizar todos de forma repentina, e com sua espada, faz desenhos no chão, formando uma estrela, com o intuito de entenderem o atributo de cada tal. Em seguida, ele explica que tanto ele quanto Sagiri são do atributo madeira, Gabimaru e Tamiya do fogo, Mei Nurugai da água, e Uzuriha e Touma da terra, e Futi do metal. Agora com essa informação em mente, ele deixa claro que eles deviam enfrentar somente inimigos com um tal oposto aos deles, caso contrário eles deviam fugir. Mei assume a explicação e revela o tal dos gurus. Sendo Talfa madeira, Jufa fogo, Lien e Mudan terra, Jeff metal, e Zujin e Lan água. A partir daí, o grupo supõe que os gurus enfrentados por Touma seriam Jufa e Talfa, enquanto o que Gabimaru enfrentou seriam Zujin, mas como as informações estavam longe de ser suficiente para uma tarefa tão arriscada, Uzuriha sugere que eles só fujam da ilha sem voltar para Edo, mesmo que tenha que abandonar o grupo. Inesperadamente, Shion entende, afinal eles não têm nenhum laço entre eles, e existem muitas variáveis, como quem foram as pessoas que chegaram na ilha, além de sentir que algo inesperado possa estar acontecendo, sem saber que nesse exato momento, Shoubi estava sendo apresentado aos Doushis, portanto ele propõe que cada um faça sua própria escolha,
e quem quisesse continuar junto dele deveria entrar na caverna para discutir o plano, e fica surpreso ao ver que todos entraram na caverna, justificando que teriam mais chances juntos, apesar de que no final somente um seria absolvido, e o capítulo termina com Xion mais confiante com a união do grupo, porque dadas as circunstâncias essa seria a única chance deles. No capítulo seguinte, Fute organiza as informações que eles têm. Ele explica que existe uma grande fortaleza em Hourai, que seria usada como moradia pelo Imperador, após a produção do Elixir, o que significa que era possível sair, apesar deles ainda terem que encontrar uma forma de passar pelos monstros marinhos. Em seguida, ele diz que o objetivo seria conseguir o Elixir sem lutar com os gurus, e depois usar um dos navios em Hourai para escapar, acreditando que os monstros não atacariam esses navios. Através do que Mei falou, o grupo conclui que o Elixir estaria na sala de pesquisa, que pode ter mudado de lugar devido às reformas, mas mesmo assim eles contam com as informações de Mei. Xion alerta que já que eles teriam que invadir o território inimigo, eles precisariam de um plano eficaz, sendo assim ele conta com as habilidades de espionagem de Gabimaru e Yuzuriha, que poderiam ensinar ao resto do grupo. Yuzuriha é a primeira a ensinar, ensinando uma técnica de substituição, que a deixa transparente, e ela diz que seria perfeita para invadir o Hourai. Assim que começam a praticar, o grupo tem muita dificuldade, principalmente Tamiya que perde a concentração muito fácil. Depois disso, era a vez de Gabimaru, que explica que era possível usar o tal do inimigo contra ele, e é com isso em mente que eles deviam planejar sua estratégia. Em seguida ele pede para todos deslocarem o próprio pescoço para aprenderem a técnica, o que é prontamente recusado pelo grupo, mas ele rebate dizendo que quem não conseguir, poderia jogar no Vasco, e o grupo passa o dia aprendendo técnicas de concentração, e passando por treinos que desafiam os limites da vida. No fim do dia, o grupo surpreende por ainda terem forças depois de usar um tal, e Toma sente que o ataque de seu irmão pode estar relacionando com seu progresso, o que o deixa confiante o bastante para desafiar Tamiya, mas são interrompidos por Xion que divide os grupos. Cabendo a Gabimaru, Yuzuriha seguiria a tarefa de encontrar o Elixir, enquanto o resto cuidaria da fuga. Após a divisão, Tamiya diz que Mei poderia escapar sozinha, e Gabimaru a questiona sobre o porquê dela não ter saído da ilha quando pôde. Isso deixa Mei pensativa, e mesmo com dificuldade em falar, ela explica que Lien está fazendo muita coisa ruim, e que o mestre Shufu não o parou. Ela diz que quer sair da ilha por estar com muito medo, mas que antes disso quer perguntar o porquê deles terem mudado, já que antes eles eram gentis, e somente depois disso, ela iria deixar a ilha e viver uma vida normal. Em seguida, ela diz que sabe do perigo, mas que só de ver os dois já estava bom. Ao ouvir seu discurso, Gabimaru se lembra de sua esposa, que também valoriza a normalidade, sendo assim ele decide levar Mei com eles, já que a normalidade dela não começaria até ela realizar seu desejo. Em outro lugar, Shoubi estava no meio da cerimônia que o tornaria um Doushi, e com isso ele poderia entrar no castelo. Depois disso o clima fica pesado quando Shoubi e Jufa falam o quanto a presença um do outro os deixa enjoados, chegando até mesmo a brigar, porém são parados por Lien, que diz que Shoubi era um objeto de estudo, e por isso, não deixaria ele ser machucado. Algum tempo depois, Lien conduz Shoubi até seu laboratório, e explica que o lugar foi construído seguindo Feng Shui, mas como o fluxo muda, o lugar está sempre sendo reconstruído. Em seguida, ele reconhece o potencial de Shoubi, que agora podia enfrentar Jufen em uma luta, o que significa que seu poder estava aumentando, e agora ele podia ver o quão perigoso era Lien em relação aos outros gurus. Sendo assim, ele decide aprender o máximo que puder sobre a fraqueza dos gurus, antes de tentar ir atrás do irmão. Assim que chegam no laboratório, vemos uma flor gigantesca, que deixa Shoubi impressionado. Lien então explica que um Tan normal é feito através da extração do tal humano, mas o volume coletado é ínfimo, além de não poder ser preservado. Contudo, esse banco consegue refinar uma quantidade grande de uma só vez, apesar de ainda não poder ser preservado e a flor morrer antes que Lien consiga a quantidade que quer. Por isso ele quer usar o tal de Shoubi, que pensa nos planos de Lien para o continente, e no que devia fazer,
já que Toma também pode estar em perigo com isso. É aí que Lien pede um pedaço de Choube, dizendo que não teria problema já que ele podia regenerar depois, chegando até perguntar se seria um dedo ou órgão, e como não tinha escolha, Choube aceita. Ao cair da noite, o grupo de busca se prepara para invadir a fortaleza, fazendo o mínimo de barulho possível. Gabimaru observa a fortaleza pelo telhado, e utilizando fogo e pólvora, ele sinaliza para o grupo de fuga prosseguir, e o capítulo termina com ele dizendo que eles sairiam da ilha hoje. No capítulo seguinte, vemos que o grupo havia definido em um mapa improvisado onde encontrar o Elixir e os navios. Sendo que o laboratório onde Elixir estaria, estava entre as 5 casas dos gurus, cada uma com sua peculiaridade. A primeira era a Casa Bolshu, onde a imortalidade é buscada por meio do coito, e onde Juhua e Talhua moram. A segunda era a Casa Taizoku, onde a imortalidade é buscada por meio da respiração, e onde Zujin mora. A terceira era a Casa Douin, onde a imortalidade é buscada por meio do exercício físico, e onde Lan mora. A quarta era a Casa Shuitsu, onde a imortalidade é buscada por meio da meditação, e onde Gihua mora, e por último a Casa Shuten, onde a imortalidade é buscada por meio do Tao, e onde Muda mora. Mei diz que Lien não estaria no laboratório de noite, já que a flor fecharia, e por isso ele iria para o quarto do mestre Shufu, mas Toma aponta que invadir de noite dificultaria a localização, ainda mais depois das constantes reconstruções da fortaleza. Contudo, Xion estava confiante nas habilidades dos ninjas, que no presente, usam o Tao para observar o local, e como o Tan é extraído de humanos, o laboratório seria o local com muitos corpos, a ponto de Mei desviar o olhar e Sagiri ficar horrorizada quando avistam o local, ao contrário dos ninjas, que já estavam acostumados. Eles então pulam para dentro da fortaleza, e enfraquecem seu Tao, para passarem despercebidos, e através dessa técnica, eles derrubam vários guardas, fazendo Sagiri pensar que eles realmente poderiam concluir a missão rapidamente e escapar. No lado de dentro, o grupo segue em direção ao laboratório, que a princípio parecia vazio, porém do nada uma figura começa a surgir, revelando ser Lan, que explica que os gurus também estavam enfraquecendo Tao, para pegá-los de surpresa. Depois disso, é revelado que Choube contou aos gurus sobre o grupo, e mesmo passando por procedimentos dolorosos, ele ainda se manteve consciente. Além disso, ele diz que o grupo estava escondido por perto, já que podia sentir o Tao do irmão, desde a vez que o atacou. Ao ouvir isso, Lien entende que era sua chance de conseguir uma grande quantidade de Tao, e ordena que os humanos sejam capturados para o ritual de consumo, porém Choube diz que o grupo iria até eles, e se prontifica a avisar aos gurus quando o grupo chegasse, desde que eles aceitassem sua condição. De volta ao presente, Lan chama Mei para se encontrar com Lien e o grande líder, e diz que ela só foi expulsa por amor, e que se ela ainda se opõe às práticas de alquimia externa, não precisaria mais, afinal eles agora só precisariam de um Tan perfeito, já que graças às cooperações de Choube a pesquisa estava completa, e agora só faltava conseguir o ingrediente em maior quantidade, e termina dizendo que Lien já até começou o ritual. Ao ouvir isso, Mei diz que queria encontrar todo mundo, mas que agora ela entende que não é mais como eles, e que é triste não morrer, portanto anuncia que veio se despedir, e que iria deixar a ilha. Isso deixa Lan decepcionado, e ele diz que iria iniciar o ritual, que consistia em oferecer o Tao superior ao grande líder, onde o grupo seria a oferenda. Em seguida ele diz que sabe que o resto do grupo estava em algum lugar do castelo, mas que os gurus iriam pegá-los um a um, e que todo o planejamento deles foi em vão. É aí que Gabimaru se lembra de que eles conversaram que o plano acabaria se eles se encontrassem com os gurus, mas após Sagiri perguntar o que eles fariam caso acontecesse, ele responde que eles iriam para o segundo plano, onde eles atacariam com toda a força e sem medo algum, porque desde o começo eles sabiam que não daria para fugir, e com muita confiança ele diz que eles derrotariam Lan e fugiriam da ilha, e o capítulo termina com o guru completamente despreocupado, e pronto para pegar os ingredientes. No capítulo seguinte, Gabimaru diz que só poderiam vencer se acertassem próximo ao umbigo ou óvulos do adversário, com um Tao ainda mais forte. O problema era que todos que tocam o Lan têm seu Tao enfraquecido,
E como o ferimento não seria fatal para o guru, não seria possível derrotá-lo, e para piorar, ele era o inimigo natural do Prota. O ninja então diz a Sagiri para ir com a Mei até a sala do Elixir, enquanto ele e Uzuriha lutariam contra Lan, porém Mei avisa que o Elixir não estava ali, quando do nada Lan começa a atacar, quase pegando Gabimaru de surpresa, e destruindo várias colunas enquanto tentava acertar o Prota. Em seguida Lan diz que de fato o Elixir não estava ali, e que aquela era sua casa. Logo a grande concentração de tal que eles viram antes de invadir a fortaleza, nada mais era que o tal dos objetos que Lan controlou de forma a parecer que o Tan estaria ali, enquanto prendia Mei ao chão. Gabimaru parte para o ataque, e alerta a Uzuriha que eles partiriam para outro plano. Ele então ataca Lan ferozmente, que só diz que não seria machucado com o tal do Prota, por isso ele conclui que Uzuriha devia ser o verdadeiro ataque. Ela se lembra que Mei havia ensinado como colocar tal em uma arma, e com isso ela se prepara para um ataque a longa distância, mas para sua surpresa a faca é ricocheteada, e Lan ainda contra-ataca os dois com muita habilidade. Em seguida ele revela que está controlando tal como se fossem fibras musculares, resistentes e flexíveis, o que significa que era como se ele tivesse uma armadura sem pontos cegos envolvendo o corpo. Nesse mesmo momento, Gabimaru repete para Mei e Sagiri fugirem, e o combate se reinicia com Gabimaru e Lan pisando nas colunas, e novamente Lan domina a luta. Gabimaru aproveita a coluna que Lan quebrou para arremessar pedras nele, que são facilmente rebatidas, atingindo ele com força, mas ao contrário do grupo que estava perdendo a esperança, Gabimaru diz que tudo estava de acordo com o plano, e chama Uzuriha para começar o ataque. Lan estava confiante que o resultado seria o mesmo do último ataque, no entanto Gabimaru atinge em cheio, e o arremessa longe, dizendo que parecia que conseguiu, e que agora era a hora do segundo passo, e o capítulo termina, prometendo uma luta muito interessante. Agora o jogo estava se nivelando. Muito obrigado a todos por terem assistido, o vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.